Queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora programar isso daqui, né? Algumas das coisas que nós já temos. Nós temos o quanto que o ponteiro se locomove, né? O ponteiro de hora. Eu vou chamar aqui ponteiro de hora é igual ao quê? É igual a 30 vezes a hora mais a metade dos minutos. Beleza? É isso. E o ponteiro do minuto, né, os graus, cada um deles, né? O ponteiro do minuto, né, são 6 por minuto, 6 graus por minuto. Então nós já temos aqui duas funções que elas são bem específicas, tá bom? Agora nós vamos fazer isso para o Python, né? Que não é muito difícil, nem nada do tipo, tá? Então, eu vou simplesmente só apagar, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas funções. Então, eu vou criar aqui a função de ponteiro hora, tá? Neste caso aqui vão ser horas. Lembra def. Ponteiro horas. Beleza? Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Eu simplesmente só... e tem que ser ponteiro horas, né? Neste caso, perdão, não precisa de função. Então, horas e minutos. Eu preciso desses dois. E eu tenho que fazer um return do quê? 30 vezes horas mais 0,5 vezes minutos. Beleza? É isso daí. E agora eu preciso fazer as funções. Deixa eu colocar aqui só um comentário. Funções de cálculo dos ângulos do ponteiro de horas e do ponteiro de minutos. Beleza? Aí eu vou criar a função do ponteiro de minutos. Então, def ponteiro minutos. Eu posso até colocar melhorzinho. Ângulo, ponteiro hora, ou ponteiro horas, né? Ângulo, ponteiro, minutos. Retornar ângulo, ponteiro, né? Se eu quiser colocar um nome melhor. Mas eu vou colocar aqui ângulo, ponteiro, minutos. 2 pontos. E aqui eu tenho que colocar o que? Return. Minutos. Ah, tem que colocar o parâmetro também, né? Pô. E aqui eu vou colocar aqui return, neste caso, 6 vezes minutos. Beleza? E é isso aí, pelo menos por enquanto. Beleza, nós já temos os dois. Só que assim, agora a gente precisa definir a regra de retornar os valores do ponteiro, a diferença de angulação entre o ponteiro de minuto e o ponteiro de hora. Tá? Então eu vou fazer aqui def diferença. Eu vou colocar aqui retornar diferença angulação ponteiros. E aí eu vou colocar aqui horas, minutos. Tem que colocar alguns valores padrões, alguma coisa do tipo, mas vamos deixar pelo menos assim por enquanto, tá? E aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que retornar aqui horas, ângulo horas e retorno o quê? Ângulo, ponteiro horas. Horas, minutos. Beleza? Aí eu vou colocar aqui ângulo, minutos. Aí eu vou colocar aqui ângulo. Vou colocar como retornar, vai. Fica melhor. Retornar ângulo, ponteiro horas. Retornar ângulo, ponteiro, minutos. Aí eu posso colocar aqui ângulo, ponteiro, horas.
E não tem problema que ele vai simplesmente estar aqui dentro da função. Então não tem problema nenhum, né? Ponteiro minutos. E aqui eu vou apagar outro vendido aqui. Retornar. Ângulo ponteiro horas. Retornar. Ângulo ponteiro minutos. Aí eu vou colocar só, porque afinal de contas ele só volta minutos. Tá? Aí aqui eu tenho que fazer o seguinte. Para eu poder saber qual que eu tenho que retornar, né, qual que é a diferença que eu tenho que fazer, eu tenho que saber qual que é o maior que o outro. Né? Eu vou colocar aqui if, neste caso, se o ângulo ponteiro horas for maior ou igual que o ângulo ponteiro minutos, eu vou colocar aqui um return. Neste caso vou ser ângulo ponteiro horas menos ângulo ponteiro minutos. Else, caso não, eu vou colocar aqui o quê? Vou colocar aqui return ângulo ponteiro minutos menos ângulo ponteiro horas. Simples assim. E aí eu já tenho minha função. Por que eu estou colocando maior ou igual? Né? Porque se os dois tiverem o mesmo valor, né, vai dar zero. Se o ângulo ponteiro horas for igual ao ângulo ponteiro minutos, tanto faz a ordem. Né? 100 menos 100, 200 menos 200, 450 menos 450. Né? Como aqui nós não vamos trabalhar com valores... nós não vamos trabalhar com valores, neste caso, negativos, né? Então não tem tanto problema nisso. Né? Ah, mas e se alguém colocar, por exemplo, um valor negativo? Né? Se alguém colocar um valor negativo, se alguém colocar um valor positivo aqui, nós teríamos que tratar, né? Colocar, por exemplo, um valor absoluto. Eu nem lembro se tem uma função chamada ABS. Tem ABS, sim. Retorna o valor absoluto, isso deve aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, ABS, e aqui eu também vou colocar ABS. Eu poderia ter uma função, eu poderia ter um campo, eu colocasse, por exemplo, valor tratado, né, que aí eu trato horas e minutos. Putz, por exemplo, se eu tivesse que usar isso daqui em vários lugares, né, se eu tivesse que colocar aqui, em um monte de canto, né, como é que ficaria? Né? Ficaria meio embaçado, porque putz, eu teria que colocar o mesmo valor várias vezes, eu teria que ficar colocando absoluto várias vezes, né? Então, como aqui eu só uso em dois lugares, né? Eu vou deixar dessa forma. Tá? E como não vamos chegar em ângulos negativos, né? Porque afinal de contas, quando ele fizer uma volta completa, ele vai voltar a zero. Então, desse jeito aqui já dá certo. Tá bom? Então, eu vou, simplesmente retornar a minha função. Então, vamos lá. O exercício 15. O exercício 15 era o quê? 4 horas, beleza? Então, nós vamos fazer 4 horas. Então, retornar ângulo ponteiro, retornar diferença, angulação ponteiros. E aqui vão ser 4 e aqui vão ser 0. Vão ser 120, exatamente o valor que a gente tinha aqui. 120. Ó, o valorzinho aqui, ó, 120. Play. Tá aqui. Agora, 5 horas. 5 horas, qual foi o valor que deu? Às 5 horas deu 150. Se eu voltar para cá, aqui não, pô. Se eu voltar para cá, aqui, 5 horas. Ó, 4 horas, 120. Então, isso aqui mesmo. 5 horas. Tem que dar o quê? Tem que dar 150. 150, exatamente. 150 graus. Para colocar é Alt 0176, tá?
Então, o exercício aqui, neste caso aqui, o exercício aqui é o 15, aqui é o 16, aqui é o 17, que neste caso o 17 é 4,5, né? 4,5. Então, vão ser 4 aqui e aqui vão ser 30. O resultado deu 45, exatamente como a gente tem aqui, né? 45 graus, né? Aqui embaixo, 45, exatamente o mesmo valor, né? Então deu certinho, né? Essa outra aqui, 7,15, né? 7,15, então deu 45 graus, certinho. Oi, Feliz, 0176, 0176, 175. Então, aqui o exercício 18. O exercício 18, ele fala sobre 7,15. Então, se eu colocar aqui 7 e eu colocar aqui 15, a diferença tem que dar 127,5. Vamos ver como é que está lá. 127,5. Então, tá certo? 127,5. 7,5. Fechou? O exercício 19. O exercício 19 é o quê? Às 1h23. 1h23. Tanto faz se é 1h23 ou 13h23, né? Porque afinal de contas o ponteiro da hora ela vai estar ali no 1. Né? Então eu coloco aqui o 1 e eu coloco o 23. 96,5. Se eu vier aqui pro 19, que está aqui em cima, né? 96,5. 96,5. 96,50176 graus. 0176, pô. E agora, para a gente terminar, o 20. O 20 é na... Cadê? Aqui, 11 horas e 17 minutos. Como é que fica? Eu vou colocar aqui as 11 e 17. 236,5. Voltando para cá, 236,5. Beleza? 236,5 graus. É isso aí, meus amores. E aqui, na verdade, não é do 15 ao 17, aqui, na verdade, é do 15 ao 20. Né? Então, deixa eu só renomear. Renomear. Do 15 ao 20. Aqui, nós... E com isso aqui a gente termina. Né? Nós já fizemos aqui, separamos em duas funções. Né? Nós já tratamos para sempre ser números absolutos. É lógico que a gente teria que também fazer uma verificação de erro, né? Putz, se alguém errou ou não, se alguém colocou um número, caramba, 4, mas a grosso modo já está valendo. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos carinhosos no bumbuzinho de vocês, né? E até mais.